Oi, turma. Do livro Felicidade, Onde Estará, Gesualdo Costa. Felicidade relativa é o texto de hoje. Na questão de número 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Analisemos a resposta: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Na hierarquia dos mundos, a Terra ainda está muito distante de ser um mundo que proporcione felicidade completa aos seus habitantes. E vivemos neste planeta não por uma injustiça, pois as leis de Deus são justas e perfeitas, mas sim por sermos compatíveis às forças e às leis que regem este nosso mundo. Existe uma frase muito dita aqui na Terra: errar é humano. Essa frase traduz uma verdade. Quando sairmos da condição humana, alcançaremos a condição de angelitude e, consequentemente, seremos felizes de verdade. Enquanto seres humanos, teremos que responder pelos nossos erros e equívocos. E isso é justo, pois estamos inseridos na lei de ação e reação. Assim sendo, a felicidade tão anelada por todos nós fica cada vez mais distante enquanto estivermos cometendo faltas. A vida nos foi dada aqui na Terra como prova ou expiação, e às vezes precisamos passar por essas duas condições. Na expiação, prestamos contas pelas nossas más atitudes em situações passadas. Nas provas, constatamos se superamos ou não certas dificuldades e se estamos prontos e sendo merecedores de uma consciência tranquila que nos proporcione sensações de felicidade merecida. Abrandaremos os males a que estamos sujeitos aqui na Terra, primeiramente compreendendo essa condição de vida aqui neste planeta. E essa compreensão nos tornará mais resignados, sendo que resignação não significa nos entregarmos aos sofrimentos sem nos esforçarmos para sair deles, pois essa atitude agride nossos instintos naturais. Devemos sempre procurar amenizar nossos sofrimentos, buscando conforto físico e moral, porém, conhecendo a lei de causa e efeito, ou ação e reação, precisamos agir com sabedoria, e isso significa procurarmos errar cada vez menos para que o mal consequente do erro não nos alcance. Essa resposta dos venerandos espíritos, da falange do Espírito da Verdade, nos esclarece que a felicidade completa não existe na Terra, contudo, está ao nosso alcance uma felicidade relativa, e ser tão feliz quanto se possa ser na Terra. Significa que, embora ela não seja plena, ainda assim é felicidade. Se a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, semearei a semente que eu desejar devido ao meu livre-arbítrio. Todavia, colherei os frutos da semente, e nisso reside a justiça perfeita. A melhor maneira de amenizar os males é semeando sementes de amor, por meio de atitudes caridosas, porque além de resgatarmos faltas com atitudes amorosas, o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro 4,8. Ainda colheremos uma safra de felicidades. Precisamos refletir profundamente nas palavras de nosso irmão Francisco, o pobrezinho de Assis, quando pedia ao Senhor Deus que o fizesse instrumento do seu amor, porque se assim ele agisse, feliz ele seria, uma vez que só se recebe quando se dá. Reflitamos, não é um Deus externo que nos fará agir assim, mas nossa essência divina, que assim agirá segundo a nossa vontade, pois vontade é atributo do Espírito. Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar
do que ser amado, pois é dando que se recebe e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amados leitores, a vida já é infinita ou eterna. Uma vez criados, viveremos sempre. Então compreendemos que nosso irmão Francisco não se referia à morte biológica, que separa uma existência de outra, mas à morte simbólica, ou seja, a morte do homem velho para que surja um homem novo. Tenho certeza absoluta de que o homem novo surgirá cada vez mais feliz. Então, essa felicidade completa nós não vamos encontrar aqui neste planeta. Seriam os anjos, né? Os espíritos mais elevados, aqueles que já entenderam de fato o ensinamento maior de Jesus, que é o amor. Porém, conforme a gente vai fazendo coisas boas às pessoas, conforme nós temos atitudes mais caridosas, pacientes, benevolentes, de tolerância, de paciência, de resignação, né, de amizade, de solidariedade, à medida que a gente desenvolve valores e princípios, nós vamos fazer escolhas melhores. Nós vamos atuar de forma melhor. E quanto melhor a gente agir, a nossa colheita também vai ser melhor. Então, quando a nossa colheita vem melhor, vem mais docinha e não amarga e azeda, como geralmente a gente reclama dos nossos problemas e adversidades, a gente se sente feliz. Naquele momento, naquele período, naquela situação, com aquela pessoa. Então, são momentos. A felicidade são dosagens de momentos felizes. Mas a felicidade plena, num planetinha de prova e expiação, vai ser praticamente impossível. Uma pessoa que começa a dizer que tem uma felicidade plena em tudo, família, trabalho, né, meio social, ela desempenha tudo maravilhosamente bem, desconfie, muito difícil. Porque nem Francisco de Assis e nem Jesus, em nenhum momento, eles disseram que eram totalmente felizes. E olha que eram os espíritos superiores num planeta de prova e expiação. Por que eles não eram totalmente felizes? Não é porque eles não tinham gabarito para isso. Eles tinham. Mas eles estavam vendo o sofrimento do próximo. E Santo Agostinho, se eu não me engano, foi ele que disse, né, que se ele visse um irmão sofrendo, como que ele poderia ser feliz? Enquanto houver um irmão sofrendo, como que eu posso ser feliz? Então, mesmo o espírito superior neste planeta, ele não conseguiu uma felicidade total. Porque se ele parte do princípio que a felicidade dele está atrelada à felicidade do próximo, então aqui não tem todo mundo feliz, não tem como eles serem felizes também. Porque a dor do próximo seria a dor deles. Eles eram solidários, eles eram amorosos. E se vocês repararem, você está numa festa, você gastou uma fortuna para colocar um vestido maravilhoso. Você se maquiou, foi na cabeleireira, arrumou o cabelo. Você estava linda, perfeita. Você vai para uma festa. Chegando naquela festa, quando você vai colocar teu carro na garagem, tem lá uma pessoa que pede para você alguns trocados para olhar o teu carro. Naquele momento ali, algumas pessoas falam, vagabundo, né? Podia estar trabalhando. Não, mas fica aqui, ó, pedindo esmola. Algumas pessoas vão pensar dessa forma. Mas se for uma pessoa solidária, se for uma pessoa que já desenvolveu a centelha do amor ao próximo, ele vai ter aquela coisa assim, poxa, o meu vestido é o valor do que daria para comprar várias cestas básicas para esse cara que está pedindo uma esmola para olhar o meu carro por 1 hora. Mas a gente não tem total consciência disso, até bate. Algumas pessoas até bate, para mim já bate. Já estou nesse período. Quando eu vejo uma pessoa que está menos do que eu, me dói. Dependendo da situação, eu fui para a Liberdade uns anos atrás, eu ainda era, uns anos, bem anos, né? Porque eu era mocinha na época. A gente ia, as professoras recém-formadas iam na editora Ática, Cipione, buscar livro que eles doavam para professor recém-formado. E no caminho a gente falou assim, olha, nós vamos lá buscar os livros e tem uma lanchonete onde vende umas coxinhas, tal, na Liberdade mesmo, próximo das editoras. A gente vai passar na lanchonete e nós vamos comer uns lanches.
Estava tudo fechado já. Já saímos de casa sabendo que a gente ia gastar esse dinheiro, condução e o lanche. Chegando lá, era um dia que tinha chovido e tinha água empoçada pelo canto das guias. E eu vi um rapaz abaixado de 4 no chão, bebendo aquela água da guia como se fosse um cachorro. Nem colocar a mão assim para pegar aquela água suja para beber, não. Ele estava lambendo aquela água na guia. Gente, foi uma cena que hoje eu tô com 52, vou fazer 52 anos, e eu devia ter na faixa de uns 17, 18 anos na época. Eu não acreditei naquilo, como até hoje aquilo, quando eu falo, ainda me dói. Foi uma cena horrível. E aí eu lembro que um professor de filosofia, na mesma época, ele tinha feito com a gente um trabalho, que era um texto que falava do homem que era um rato, que pegava lixo para comer. Eu não lembro o autor, não lembro o nome do texto, porque já tem tantos anos, mas no texto se falava de um homem que agia como um rato, que pegava, virava lixo para comer. E eu lembro que eu coloquei para o meu professor, falei, professor, eu vi um homem agachado na rua, bebendo água, como se fosse esse texto que o senhor está falando. E conforme eu exemplifiquei diante da sala, o texto, não teve um na sala que não ficasse emocionado, que não chorasse. Então, a situação da dor do outro, na verdade, toca a gente. Mas Jesus falou o quê? Só tem olhos de ver, né? Quem quer, só tem olhos para ver, quem permite ver. Só tem ouvidos de ouvir, quem permite ouvir, né? Alguns de nós, a gente olha para todas essas cenas assim, e a gente trata com indiferença porque nós somos egoístas e não queremos sofrer com o sofrimento do outro. Aí a gente estampa uma felicidade nossa. E o outro é problema do outro. Mas no fundo, aquilo acaba mexendo com cada um de nós. De alguma forma mexe. E quando não mexe, o que acontece? Não justifica. Mas acontece a violência urbana. Assalto, roubo, furto. Que é uma maneira de dar uma chacoalhada na sociedade e falar, ei, eu estou passando fome. Ei, eu existo. Não justifica. Não estou aqui defendendo marginal, bandido, ladrão, de maneira nenhuma. Jamais vocês vão me ver defendendo. Mas eu digo que aparece casos como esse, como um estupim. Falar, olha, já que ninguém está vendo, eu vou mostrar, eu estou aqui. Porque tem que ter um porquê. Para tudo tem que ter um porquê. Por que tem criminoso? Por que tem ladrão? Por que tem marginal? Tem que existir um porquê. É livre escolha do cara? É. Ele vai pagar por isso, seja aqui ou seja no além? Vai. Mas se Deus permite que ele haja, que esse mal aconteça, que essas pessoas ajam com tanta violência perante outras, que aparentemente são pessoas boas, tem que ter um porquê. E eu procuro analisar dessa forma. Eu vejo que isso é aquele estopim, do tipo, acorda. Existem pessoas que precisam de real ajuda. E não é ajuda de vitimismo, de bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, não é isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte, é um grito de socorro para uma política pública séria, onde realmente se invista na educação. Eu sempre falei para os meus alunos, estudem. É a única forma que vocês têm de se dar bem na vida. Estudando, vocês vão trabalhar. E trabalhar, vocês vão ganhar dinheiro, não precisa depender de ninguém, nem de pai, nem de governo. Vocês vão ser independentes, vão ser honrados. Então, nós precisamos de uma política pública séria, que investe principalmente na educação, na saúde e na segurança. Os 3 pilares que precisam andar juntos. Ninguém fala a mesma língua, nem dentro da educação, nem dentro da saúde e nem dentro da segurança. E sendo que as 3 são os pilares de uma sociedade que precisam se comunicar, precisam conversar uma com a outra. Lembram da época que a gente tomava vacina dentro da escola? Era uma comunicação, saúde e educação. O ProERD é uma comunicação, segurança, educação. Então, nós precisamos desses elos.
Mas para o governo que quer desestabilizar uma sociedade, quanto mais solto forem os órgãos, melhor. E se colocar gente deles lá dentro como cargo comissionado, melhor ainda, porque eu conheço fulano, porque eu conheço ciclano, porque eu posso confiar em fulano, e vira uma corrupção danada. Então, o que a gente precisa? Política séria. Enquanto não houver uma política séria, a sociedade paga um preço muito alto, porque nós continuamos formando criminosos. Não, Patrícia, eu não concordo, porque todos têm oportunidade de arrumar emprego, todos têm oportunidade de arrumar emprego. Mas a criança que vem com uma série de problemas lá da casa dela, pai é drogado, a mãe vai presa, o avô já foi condenado, o irmão usa droga, as oportunidades dessa criança ela vai ser sempre menor do que o outro, que tem o pai, a mãe, o cachorro, a família doriana. Não é que a gente tem que colocar o vitimismo, eu sou contra o vitimismo. A oportunidade do Zequinha, que tem pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio, tem que ser a mesma oportunidade do Luizinho aqui, que não tem nada disso. E quem é que vai dar essa oportunidade? Não é planos de governo de bolsa, bolsa, bolsa. É uma escola para todos, de verdade. A mesma escola de um tem que ser do outro. Aquele velho ditado, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu fui trabalhar numa escola há anos atrás, eu comecei a pegar pesado com os alunos, falei, olha, tem que estudar, tem que correr atrás, eu vou dar prova, eu vou dar trabalho e tal. Eu era professora de geografia. Aí uma professora de português virou para mim e falou assim, você vai arrumar encrenca. Nós estamos numa comunidade muito carente. Aqui eles não têm nada, nem o que comer. Você fica inventando essas coisas, você vai arrumar para a cabeça. Eles são coitados, eles não têm para onde correr. Daqui é só marginalidade, eles vivem na rua, no meio de droga. Então é melhor você dar nota deles, alivia um pouco, porque eles são coitados. Aí eu falei, esses coitados vão precisar competir com os filhinhos de papai lá da cidade do Morumbi, do Ibirapuera. Eles vão ter que competir vaga de emprego. Então eu não tenho coitado. Eles vão correr atrás do prejuízo sim, eles vão estudar tudo que eles tiverem que estudar. Eu vou pegar no pé. E na verdade eu via um sistema corrupto, perdido, onde os professores não queriam esquentar a cabeça. E a molecada, por consequência, não estudava o suficiente para poder avançar. E aí a grande parte se perde. É droga, prostituição, promiscuidade, não tem uma família estruturada, porque não teve uma educação sólida, firme, uma estrutura. Então, essa felicidade que nós buscamos, né, aquela felicidade, eu busco ser feliz. Não busque ser feliz. Aproveita seus bons momentos, porque você não vai ser feliz. Porque você vai ver a infelicidade do próximo. Suas coisas podem estar tudo redondinha em volta. Mas na hora que você vê um irmão teu passando um aperto, não tem como não tocar no teu coração. Vai tocar. E se não tocar por bem, naquele momento aquilo não mexer com você, em algum dado momento vai dar uma estremecida pior. Que são os atos violentos que chamam a atenção da gente de alguma forma. E que traz infelicidade, mata um ente querido, assalta, te leva a alguma coisa de valor. Porque é uma resposta ao descaso público, é uma resposta ao descaso de uma sociedade hipócrita. Uma pessoa que tem um carro caro, ele quer ter um carro mais caro. Se ele tiver possibilidade, cada vez mais caro. Mas ele não pensa assim, eu vou comprar um carro mais caro, mas eu vou pegar parte de um dinheiro que eu tenho e vou investir na educação de uma ONG, no sistema de saúde do meu município, doar um pouco, a não ser quando tem que abater imposto de renda. Tem isso. Tem pessoas que não fazem por caridade, faz para poder abater no imposto de renda. Não é caridade. É um princípio, é um começo de uma ação solidária, sim, mas a intenção não é essa. Então, para a gente ter um mundo mais evoluído, as pessoas precisam ser mais evoluídas. Para a gente ter felicidade, as pessoas precisam pensar na felicidade alheia também, não é só na sua própria felicidade. Isso é egoísmo. É isso.
que o texto mostra para a gente. Uma felicidade relativa é o que nós temos, é o que tem para hoje. Mas a gente pode ser mais feliz à medida que a gente evolui, à medida que a gente acredita que dá para ser mais, dá para fazer mais pelo próximo. Hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, tá certo, quem tem dinheiro vai gastar, quem não tem não gasta, simples, né? Eu fui para Igaratá, R$600 para andar 1 hora de jet ski. O aluguel do jet ski, R$600. 1 hora. Em 1 hora eu não dou conta de passar um pano no fundo da minha casa até a garagem. Ou seja, a hora voa. Você perder R$600 em 1 hora. O salário mínimo é 1.300, não é isso? Você trabalha o mês inteiro para gastar metade do seu salário numa hora de jet ski. Tem cara que tem dinheiro, vai lá e gasta esses R$600 como se fosse R$6. Não são R$600? Quanta cesta básica dá para comprar? E ajudar quem tem fome? Ah, mas a pessoa trabalha, ela tem o dinheiro dela, ela tem o direito de se divertir. Tem, concordo. Mas eu não teria essa capacidade, mesmo que eu tivesse o dinheiro. Eu não tenho. Eu não tô com inveja, não. Porque eu acho que é um absurdo. Se falasse que era R$60 1 hora, tudo bem. Vamos lá, R$60, né? 1 hora na aguinha ali, rodando, tá bom. Assim como os barquinhos que tem lá no, como é que chama? Paraty. Você paga R$50 para dar uma volta na lagoa todinha ali de Paraty. R$50. Então é um passeio, tudo bem. Mas R$600, 1 hora para correr de um lado para o outro, porque esse jet ski aí corre, né? Não dá para andar, para correr. Aí eu fiquei pensando, por que ao invés de fazer um negócio desse, a pessoa não gasta com uma diversão em beira de represa, um piquenique com a família, brincar na água ali, e pega um dinheirão desse e ajuda uma ONG, ajuda pessoas carentes. Poxa, outro dia eu fiquei assim um pouco, né, meia deslocada diante de um pedido de um amigo meu. Uma garota queria um brinquedo e foi pedir dentro da companhia desse meu amigo. O brinquedo custa R$1.800. Eu falei, e ele fazendo a campanha, né, porque tem os coração mole de plantão, meu amigo tem um coração que não cabe dentro dele. Ele, poxa, eu queria tanto dar a casinha para essa garota, tal. Ela veio pedir pra gente. Eu falei para ele, um pouquinho de juízo, eu não concordo. R$1.800 uma casinha para uma criança. Eu fiz uma campanha, 25 pessoas juntando daqui, juntando dali, eu consegui R$820 para uns cafezinhos da manhã de uma ONG onde tem os idosos que tomam café lá. O que é mais importante, você dar uma comida para um idoso ou dar uma boneca, um brinquedo para uma criança? Não pode ser uma outra casinha menor, umas bonequinhas, uns 20, 30, R$50, vai. Ainda falei para ele, se fosse até R$200, eu comprava essa casinha sozinha, não precisava nem fazer rateio. Mas 1.800. Então, assim, tem coisas que eu acho que é muito. A pessoa não precisa de tudo isso para ser feliz. Né? Como eu já falei, tem pessoas que querem ter uma casa na praia, casa no campo, casa, vive em obra, não pode curtir suas casas, porque vive com manutenção, vive gastando com essas casas, às vezes não tem tempo de ir lá na piscina da casa que ele tem 10 cachorros, não dá atenção para nenhum. Então tudo que é demais, a gente não é feliz com o que é demais, a gente é feliz justamente com o que é de menos. Tudo que é demais foge do que é bom. Tudo que é demais. Tudo. Se você ficar muito tempo do lado de uma pessoa, foge do que é bom. Chega uma hora que não tem assunto com essa pessoa. Chega a hora que enjoa, começa a dar atrito. Aumentou os casos de violência durante a pandemia, as violências domésticas, por quê? Porque as pessoas ficavam muito tempo dentro de casa juntas. Começam uma a querer bater na outra. Tudo que é demais não é bom. Já foi provado isso, se você come demais açúcar é diabetes, se você come demais gordura, você vai ter problema no fígado, você vai ter problema com colesterol, tudo que é demais dá problema. Então, para a gente ser feliz, não precisa ser demais,
é ter o básico, é ter o suficiente e poder, principalmente, dividir o excesso que você tem com o outro. Aí, quando o outro abre aquele sorriso e ele te agradece, você fica tão mais feliz do que a própria pessoa que recebeu a tua ajuda. Quantas vezes eu não fui em abrigo de idosos levar alegria para os velhinhos? Chegava lá e eles me abraçavam, agradeciam, aquela coisa toda. Professora, quando é que a senhora volta? O ano que vem a senhora está junto com a gente. Obrigada, professora, a senhora traz alegria. Eu saía de lá inflada, parecia um boneco, de tanto amor que eu recebia. Eu ia para dar, mas eu não dava o suficiente de tudo aquilo que eu recebia, gente. É muito bom quando você divide um pouco daquilo que você tem. É muito bom. Experimenta fazer um café na tua casa e chama os amigos e fala, olha, tem aqui 2 bolos, tem um cafezinho, um leite em cima da mesa e um pedaço de queijo, vem comer comigo. Porque teu amigo conversa com você, ai que bolo gostoso, ai que queijo gostoso, poxa, foi bom você ter me chamado, eu estava sozinha em casa, vim para cá, foi bom para mim. Você pensa que vai ficar feliz com a chegada do teu amigo na tua casa, mas na verdade o teu amigo é que vai ficar feliz porque ele saiu da casa dele para ficar na sua casa, recebendo o teu carinho para com ele. Então é assim que a coisa funciona. A felicidade relativa são esses momentos que a gente distribui coisas boas e acaba recebendo de volta. É o plantar e o colher. É o saber plantar para a gente poder colher. E o contrário acontece também. Se a gente não sabe plantar, depois não reclama que está azedo, que está amargo, né? Porque são os frutos.